Bom, meus irmãos, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje o nosso tema é predestinação. Nós estamos trabalhando a doutrina de Deus, já vimos diversos assuntos acerca disso, né? Os nomes de Deus, né, como ele se revela nas Escrituras. Vimos aspectos do seu ser exclusivos do ser de Deus, que são seus atributos incomunicáveis, que o revelam como um ser absoluto. Vimos seus atributos que o revelam como um ser pessoal, são os atributos comunicáveis. Trabalhamos na semana passada sobre os decretos de Deus, inclusive no boletim tem uma reflexão sobre os decretos de Deus. E tem sido, de certa forma, coincidência os temas da escola bíblica com os textos que estão sendo escritos para o boletim. Porque eu estou seguindo uma sequência diferente para cada uma delas. Estou, nas aulas, seguindo os tópicos da teologia sistemática. E no boletim eu estou seguindo o catecismo maior, né, de Westminster. Então, só que eles caminham juntos, né, vão na mesma sequência. Então, de vez em quando vai ter essas entre aspas, coincidências, ou, segundo o seu Job, cristociências, né? O seu Job chama de cristociência quando tem essas coincidências na igreja, porque, de fato, como a gente vê até no texto do boletim, tudo foi escrito e determinado por Deus, tudo, nada foge ao controle de Deus, tudo está exatamente de acordo com o que Deus quer. Então hoje nós vamos falar sobre predestinação, que é um assunto dentro daquele assunto que nós trabalhamos na semana passada. O último slide da aula da semana passada era um quadro, né? Não sei se vocês têm acompanhado lá os PDFs na internet. Um quadro que tem como título Decreto de Deus, e aí dentro tem predestinação, criação e providência. Predestinação, criação e providência. Então, predestinação está dentro do bojo dos decretos de Deus. E os decretos de Deus, por sua vez, estão dentro de um tema maior, que é a soberania de Deus. Deus é plenamente soberano sobre todas as coisas, a ponto de ter decretado tudo que acontece. E eu, inclusive, depois da aula da semana passada, o André me sugeriu um vídeo do John Piper, eu encaminhei pelo WhatsApp, não sei se vocês puderam assisti-lo, e é muito interessante aquilo que ele diz, né? Ele até usa, né, uma ilustração, né, quando ele está no quarto dele, e aí tem uma entrada de luz, e aí, né, por essa, talvez todos já tenham tido essa experiência de, por uma fresta de luz, você perceber que o ar está cheio de pelinhos, de partículas, né? Até por ter ouvido ele falando isso, foi que eu coloquei o último parágrafo desse texto do boletim. E ele diz que até essas micropartículas que estão suspensas no ar andam de acordo com o curso que Deus estabeleceu para elas. Tudo, absolutamente tudo no universo está sob o domínio, o comando, o governo de Deus. E aí, dentro desse tema, nós temos a predestinação, que é um assunto bem controverso no meio evangélico. Eu acho que, ouso dizer que a grande maioria dos evangélicos não creem na predestinação, tal como a teologia reformada crê, e por isso é tão controverso. Mas pelo menos a minha ideia, né, o que eu entendo, é que por nós já termos visto tudo o que vimos até aqui nessas aulas, acaba sendo natural a gente concluir, de fato Deus predestinou uns para a salvação e outros não. Porque se Ele é soberano sobre todas as coisas, se Ele tem absolutamente tudo sob o seu domínio, o seu comando, nada mais óbvio que a gente entender que o destino eterno de cada um dos seres humanos está definido também por Deus. Então, tem muita gente que às vezes logo de cara já chega perguntando: e a predestinação?
Calma. Vamos olhar desde o início. Vamos ver quem é Deus. Vamos estudar o ser de Deus. Depois que a gente estudar o ser de Deus, vai ficar bem mais fácil você entender a predestinação. Porque a predestinação não cabe num conceito de um Deus enfraquecido, subordinado ao homem. Não cabe. Mas o conceito de predestinação, ele se alinha perfeitamente com um Deus soberano, todo-poderoso, um Deus que tem tudo sob as suas mãos. É ou não é? Não, vocês estão falando só porque eu estou falando. Tá bom, gente, vamos lá. Hoje é uma aula de um slide só. Ah não, são dois. Esse é o título e depois tem um slide. O que é predestinação? Em pouquíssimas palavras é isso. A eleição soberana de uns e reprovação do restante. Eu poderia ter colocado aqui eleição soberana de uns para a salvação e reprovação do restante. Eleição é isso. Predestinação é isso. A escolha do destino final de todos os seres humanos para salvação eterna ou para reprovação ou condenação eterna. É basicamente isso. Agora, você dizer isso para uma pessoa do nada, é óbvio que não vai caber na cabeça daquela pessoa. Né? E muitos presbiterianos, eu acho que cometem um erro muito grave, muito crasso, quando na evangelização falam de predestinação. Você está falando de coisas básicas acerca da salvação e você já enfia um assunto complexo como esse. Não é por aí. Como eu disse, para entender predestinação tem que se compreender desde o início. E eu tenho feito discipulado com algumas pessoas, eu tenho procurado seguir desde o início, não a teologia sistemática, a doutrina de Deus, mas mostrando a criação, como Deus criou todas as coisas, mostrando a queda, como que as coisas foram afetadas pelo pecado, para depois mostrar a salvação em Cristo Jesus. Por detrás de tudo isso, é óbvio que está a soberania absoluta de Deus. Soberania em criar o mundo, soberania em permitir e inclusive decretar a entrada do pecado no mundo para a sua glória, e a sua sabedoria e soberania em prover salvação para quem Ele quer. Então, mas eu acho que nós falhamos muito quando nós inserimos um assunto com essa complexidade no início de uma conversa, no início de um discipulado. Né? Mas como vocês já são avançados, vocês já, pelo menos quem frequenta, né? Por isso, inclusive, até um parênteses aqui, eu gostaria muito de um dia, a nossa escola dominical, ter mais de uma sala de adultos. Ter uma sala para aqueles que já estão numa caminhada faz tempo, né? E ter pelo menos duas salas, né? Uma sala mais avançada e uma sala para aqueles que estão começando na vida cristã, para aqueles que são visitantes pela primeira vez. Tem muita gente que vem, assiste uma aula e nunca mais volta. E aí, digamos que nessa única aula que a pessoa veio assistir, nós abordamos um assunto tão complexo, você pode assustar. Porque ela está fora do contexto, ela não ouviu o que veio antes para compreender o que está sendo dito agora. Então, eu acho que, se Deus permitir, né, um dia nós teremos essa classificação para a gente poder atender adequadamente a demanda de cada um quando está chegando. Não dá para atender individualmente, senão teria que cada pessoa ter um professor, mas pelo menos setorizar, como faz na escola mesmo. Né? Aqueles que começam um assunto, eles não começam da aula 10, eles começam da aula 1. Né? Então é isso. O meu método desta aula vai ser olhar para a Bíblia. Tá? Olhar para a Bíblia. Nós temos uma série de textos bíblicos, nós vamos abrindo um a um e vamos conversando sobre eles. Eu não fiz tópicos, subtópicos, geralmente eu costumo fazer. Dessa vez nós vamos fazer um pouquinho diferente. É uma lista de textos bíblicos e nós vamos conversar sobre esses textos bíblicos. E vocês vão poder a qualquer momento interromper, fazer perguntas, fazer colocações dentro do tema, né, para que a gente não fuja demais da questão primordial que é, nesta aula, a predestinação. Tá bom? Bom, eu vou pedir ao Kleber, de novo. Você pode me ajudar, Kleber?
Alô? Alô, som. Alô, alô. Alô, som. Está desligado aí. Então, vamos todos nós abrindo em todos os textos, mas só um faz a leitura, ok? Primeiro texto, então, Gênesis 18, 16 a 21. A Dione pode fazer essa leitura, por favor? No microfone, tá? Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Só uma pausa aqui. Ele está fazendo uma pergunta, né? O Senhor está fazendo uma pergunta. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Deus está falando quase que consigo mesmo, né? Pô, eu vou esconder de Abraão o que eu estou prestes a fazer? Sendo que eu escolhi ele, sendo que eu chamei ele para abençoar as nações. Não, eu vou falar para ele quais são os meus planos. Aí, leia o versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei-se de fato que eu tenho praticado, corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabe-no ele. Então, o Senhor está ali com Abraão e ele faz essa pergunta: eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Não vou esconder. A resposta é essa: eu não vou esconder. Por quê? Olha o versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e os juízos, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O ponto focal aqui é essa palavra no versículo 19, porque eu o escolhi. Eu o escolhi. O conceito de predestinação não é do Novo Testamento. É um conceito antiguíssimo. Já no tempo de Abraão, Deus revela essa ideia de que Abraão foi escolhido, né? Embora não tenha essa palavra lá no texto, o que a gente vê é isso mesmo. Em Gênesis 12, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, e assim por diante. Deus simplesmente chama ele para fazer algo que vai ser bênção para todas as nações. E o que Deus viu em Abraão? Tá bom, ele era um cara cheio de posses, mas ele era idólatra, como todos os demais da sua terra. Deus não previu uma fé na vida dele. Ele era um pagão. O pagão Abraão foi escolhido para ser o servo do Deus vivo. Deus o escolheu, o chamou e o transformou num homem que viria a ser pai de grandes nações. Dele viria o Salvador do mundo. A escolha de Deus. Vamos ver um outro texto. Deuteronômio 4:37. Nesse capítulo, nós temos aqui um longo discurso de Moisés,
E aí no meio desse versículo, desse discurso, ele diz aí no versículo 37. O Eduardo pode ler para nós, por favor? Lê para mim, por favor. 37. Isso. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso, o Senhor os tirou do Egito com a presença e com a sua grande força. Isso. Deus amou e escolheu. Deus amou os seus pais e escolheu a sua descendência depois dele. Ele tirou do Egito e tal. Moisés está falando com esse povo, o escolhido de Deus. Vamos ver o próximo texto. Deuteronômio 7, 6 a 8. Você pode ler, Edson, por favor? Seis a 8, né? Isso. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Muito bem. Esse texto é muito importante aqui para a gente entender a predestinação. Ele começa dizendo: tu és povo santo. Santo significa essencialmente ser separado. Santo é algo separado, que não se mistura com os demais, é algo separado. Separado para quê? Ou para quem? Separado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Pedro vai usar essa linguagem lá na frente, né? Ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus falou: vocês aqui vão ser meus, vão ser diferentes de todos os demais, vocês são meus. Então, escolheu para que fosse o povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Num certo sentido, todos os povos da terra são de Deus. Deus deu vida, dá vida a todos. Mas Deus tem um povo peculiar, no qual Ele quer revelar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Pastor, eu posso afirmar que a parte da predestinação é o amor eterno de Deus. É isso? Antes que eu existisse, Ele já me amou, me escolheu. Isso. O amor ele está no fundamento mesmo da predestinação, né? Tanto é que no versículo 7 diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Deus não gostou de vocês porque vocês eram numerosos, grandes. Deus não amou vocês porque vocês eram ricos, porque vocês tinham alguma virtude. Muito pelo contrário. Aí, usando a palavra de Pedro lá na frente, vós, porém, sois isso, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não eram virtuosos, não havia virtude nenhuma em vocês, e em certo sentido ainda não há, mas vocês foram chamados para proclamar a virtude de outro, que é o Senhor Deus. E aí diz o versículo 8: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa do Egito. Deus quis amar, independentemente de quem era Abraão, de quem eram os filhos, Isaac, Jacó. Jacó
terrível, uma tranqueira só. Deus transformou aquele homem. Os filhos de Jacó também não valiam nada. Deus usou todo esse povo aí para ser o seu próprio povo e proclamar suas virtudes às nações. Então o amor, sem dúvida, está no fundamento disso. Um amor que é incondicional. Um amor que não está condicionado às características pessoais do outro. Um amor que ama apesar do outro. Vamos seguir? Deuteronômio 10, 15. Quem pode ler? Passa para a Jéssica fazer a leitura. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Tão somente Deus se afeiçoou de teus pais para os amar. Simples assim. Simples assim. O mesmo tom ainda do texto anterior que a gente leu, né? Depois, Deuteronômio 18, 5. Seu jovem pode ler, seu jovem? Sim. Porque o Senhor, seu Deus, o escolheu dentre todas as tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e os seus filhos, todos os dias. Isso. O Senhor, teu Deus, os escolheu de todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor. De quem ele está se referindo aqui? Os levitas. Quer dizer, Deus escolheu o povo de Israel, com as suas 12 tribos. Mas desse povo escolhido de Deus, teve uma tribo específica que foi escolhida para um ofício especial, que era o ofício sacerdotal. Foram os levitas, e é disso que ele está dizendo aqui. O Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos. Quer dizer, de todas as 12 tribos, Deus escolheu uma tribo para ministrar em o nome do Senhor. Então existe essa escolha particularizada para um ofício sacerdotal, isso no Antigo Testamento, para um ofício real, né? No caso, por exemplo, quando Deus escolhe Davi para ser o rei do seu povo. Então existem essas escolhas, não só para salvação, digamos, mas também para ofícios específicos. 1 Samuel 10, 24. Manda bala aí, Kleber. Vai elegendo aí as pessoas. Escolhe cada um aí que vai fazer a leitura. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Isso. Nesse caso aqui, em relação a Saul, né? Vedes a quem o Senhor escolheu. O que é interessante é que, embora Deus tenha escolhido Saul, depois a gente vê que o Senhor escolheu Saul conforme a vontade do povo. Um homem que atenderia ao desejo do povo. Depois Davi, não, Davi foi alguém escolhido segundo o coração de Deus. Salmo 78, 70. Predestina alguém aí, Kleber? Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos reis, dos redis das ovelhas,
Isso. Também escolheu a Davi, a escolha de Deus. Escolheu Saul, escolheu Davi, escolheu a tribo dos levitas. Deus é quem faz todas essas escolhas. Depois, Jeremias 1:5. Pode ser Eliane ou seu parecido. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso. Aqui nessa versão está dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Essa ideia de conhecer no Antigo Testamento não é conhecer no sentido que a gente usa. Ah, você já conheceu o fulano de tal? Ah, já, encontrei com ele no mercado, sei lá, ou então vi ele na igreja e já diz que conhece. No sentido bíblico, conhecer é conhecer em profundidade, algo intensivo, é conhecer no sentido até afetuoso. É uma escolha, é um conhecimento seletivo. Eu associo isso àquele texto que nós estudamos na semana passada, de Jesus no tanque de Betesda. Porque não tinha uma multidão de paralíticos, enfermos, coxos, todo mundo ali. Jesus foi direto a um deles. E o conheceu nesse sentido. Ele conheceu aquele homem, então foi até ele. Para manifestar nele a sua graça. Então é um conhecimento especial, conhecimento profundo. Por isso que ele está dizendo aqui ao profeta: eu te conheci antes de eu te formar no ventre materno. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então olha, esse texto aqui. Deus escolheu, não, esse aqui, né? Deus escolheu a tribo de Levi. Aqui, Deus escolheu o rei Saul e o rei Davi. E aqui, Deus escolheu o profeta. São textos só para a gente enfatizar essa questão de que Deus escolheu aqueles que ocupariam o ofício sacerdotal, aqueles que ocupariam o ofício real e aqueles que ocupariam o ofício profético do seu povo. Amós 3, 1 e 2. Seu Saulo também gosta de ler, elege ele aqui. Já abriu lá em Amós, seu Saulo? Hã? Alô, sou? Alô, aqui. Amós, capítulo 3. Antes de Ageu, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias. Jonas, Miqueias, Naum, Está Abacu. ensinando aqui, não estou demorando. Até Oséias. Joel, Amós, depois de Oséias e Joel, depois de Joel, Amós. 3, 1 e 2. Ouve esta palavra que o Senhor fala com vós, filhos de Israel, contra todas as gerações que fiz subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Você vê que no versículo 2 aí, quem está acompanhando na revista atualizada, está escrito aí: somente a vós outros vos escolhi. Na versão que o senhor só leu, está conheci. Por quê? Porque o verbo ali, para conhecer, tem esse sentido não é um mero conhecimento, mas de uma escolha realmente, de uma intencionalidade naquele conhecimento.
Eu queria perguntar, irmão, predestinado não pode ser ungido? Não. Como foi lá antes de nascer? Não, predestinação não é a mesma coisa que unção. Não é não, né? Só isso, obrigado. Depois, Mateus, vamos para o Novo Testamento agora. Mateus 11, 25 a 27. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Isso. Jesus está dizendo que Deus escondeu algumas coisas dos sábios instruídos, dos cultos, dos eruditos, das pessoas inteligentes, e resolveu revelar aos seus pequeninos. Aí no 27 ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. É o Pai quem me conhece e eu que conheço o Pai, ninguém mais. E quem mais vai conhecer o Pai? Aqueles que eu quiser revelar. Jesus está dizendo. E aí, só para complementar aqui, veja que o conhecimento do Pai por meio do Filho não é uma escolha individual de cada um. O conhecimento do Pai por meio do Filho é resultado de uma escolha do Filho. O Filho escolhe a quem ele quer revelar: o Pai. Por isso que eu selecionei esse texto aqui, para a gente ver que... Tivemos isso aí na aula aí, né? Acho que já lemos esse texto recentemente, né? Então, é Jesus quem escolhe revelar o seu Pai a quem ele quer. Não é uma escolha da pessoa em si, né? Diga, seu Jorge. Quando eu falo dos pequeninos, não falo da criança, não, mas da classe social, né? Não é necessariamente as criancinhas, não. Ok? Mateus 20. Esse é um texto maior. Eu vou fazer a leitura aqui. A partir do versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então ele saiu cedo e foi atrás de pessoas para trabalhar na sua vinha. E ele combinou com esse pessoal: eu vou pagar 1 denário pelo dia de trabalho. 1 denário é o salário de um dia, né? Fosse o que fosse, é o salário de um dia. Saindo pela 3ª hora, ou seja, um pouquinho mais tarde, a 1ª hora, se não me engano, 6 da manhã, a 3ª hora seria 9 horas da manhã. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, 9 horas da manhã. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª, meio-dia, e da hora 9ª, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, mais tarde ainda, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros.
Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles o quê? Os que chegaram mais tarde receberam um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero, do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quis ler toda a parábola, né, para entender o contexto dessa última frase aí. E talvez essa parábola aqui tenha muito a ver com a vida cristã mesmo, né? E engraçado que eu já ouvi crentes pensando dessa forma, né? Poxa, eu estou a vida inteira buscando a Deus, buscando caminhar em santidade, sofrendo, tendo luta e tal. Aí vem uma pessoa, na última hora aceita Jesus, morre e está tudo certo. E vai para o céu igual eu. Fala, Cleber. Às vezes, até dentro da igreja mesmo, assim, questão de cargo, né? A pessoa entrou ontem, já está com cargo da tua vida inteira, e ainda estou só esquentando o banco. É verdade. A pessoa entrou ontem, né, Vanessa? Já está tocando piano. Ninguém reclamou porque ninguém sabe tocar, né? Igual o ladrão, né? O ladrão lá na cruz, né? Ele salvou ali. Então, mas muita gente acha isso injusto. De alguém ter sido recebido por Deus nos últimos momentos de vida e recebeu a mesma salvação que alguém desde a infância está aí penando para cumprir a vontade de Deus, né? Esse é um raciocínio pobre, sabe? De quem realmente não entende a graça. Esse raciocínio é de alguém que não entende a maravilhosa graça de Deus. E nesse texto nós vemos a graça do dono da vinha. Aqueles rapazes, pela mentalidade humana, não mereceriam receber um salário de um dia, porque eles trabalharam 1 hora só. Mas Deus é gracioso com os que trabalham mais e com os que trabalham menos. Tudo acontece no tempo, do modo que Deus quer fazer. João 6,44. Aproveitando a colocação do Kleber sobre a questão de cargo, né, na igreja, tem algumas igrejas que é o pastor que dá cargo, né? O pastor elege ali, faz a escolha dele e diz para cada um o que cada um vai fazer. Eu acho que muitas pessoas, quando chegam na nossa igreja, esperam que a dinâmica seja a mesma aqui. E não é. Eu já quebrei muito a cara dando coisas para as pessoas fazerem. Me frustrei bastante. Então hoje em dia eu tenho evitado ao máximo de pedir para as pessoas fazerem qualquer coisa. E eu tenho esperado em Deus que Deus desperte o coração de cada uma para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Eu não tenho toda essa sabedoria de Deus. Quando eu creio que Ele me inclina a alguma direção, claramente, eu vou. Porque às vezes falta realmente um convite, um incentivo, né? Mas, de modo geral, eu tenho procurado deixar que cada um encontre o seu espaço na comunidade, na vida cristã. Eu acho que a melhor coisa é assim. Pessoas têm familiaridade com
trabalho infantil, por exemplo, naturalmente vão se encaixando, vão se enquadrando com isso. Pessoas que vão servir, por exemplo, umas às outras, às vezes fazendo visitas, às vezes ajudando em algumas coisas. E quando eu vejo tudo isso acontecendo sem a minha participação, eu ergo a mão para o céu e falo assim, obrigado. Porque é Deus que vai realmente fazendo isso, né? Levando pessoas a perceber a necessidade de outras pessoas, sem esperar a minha participação como pastor nisso aí. Então, aproveitando essa deixa aí do Kleber, ele levantou, eu estou cortando, né? Cada um deve procurar exercer os seus dons com excelência na igreja. É claro que, lógico, a gente tem uma organização, a gente tem algumas estruturas que a gente não deve manter para as coisas funcionarem melhor, né? Mas cada um precisa ter essa liberdade, essa voluntariedade para agir como entende que Deus está o inclinando. É claro que tudo que a gente sente aqui dentro precisa ser, digamos assim, testemunhado pelos de fora, comprovado pelos de fora. Vou dar um exemplo, né? A questão da música de novo aí. Alguém pode ter uma vontade imensa no coração de cantar junto aqui com o grupo, né? Só que a pessoa pode não ter o talento, né? A afinação necessária para poder participar de um grupo musical. E aí a pessoa tem que ter essa sensibilidade. Eu estou usando um exemplo que nunca aconteceu aqui, então estou à vontade para falar disso. É só para a gente entender isso, né? O conceito. A pessoa precisa ter essa sensibilidade para perceber se as pessoas ao seu redor comprovam aquilo que ela está sentindo dentro do coração dela. Não adianta alguém falar, não, eu quero ser músico, eu quero cantar, você não sabe. Ou então, alguém que quer ser pastor e fala, não, eu quero ir para o seminário, mas ninguém vê nada na vida daquela pessoa, né? Não vê uma predisposição ao aconselhamento, ao estudo bíblico, à participação com as pessoas, não faz o menor sentido, né? Então, aquilo que a gente sente no coração de fazer, nossa, doeu meu cotovelo. Aquilo que a gente sente no coração de fazer precisa ser observado e percebido pelas pessoas à nossa volta também, né? Mas vamos lá. João 6,44. Quem vai ler? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso. Naquele texto de Mateus 11, Jesus está dizendo que só vai conhecer o Pai aquele que Ele revelar. Certo? Nesse versículo aqui está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então é uma operação divina mesmo, né? Pai e Filho trabalhando juntos nessa obra de trazer pessoas à comunhão com Deus. João 6,70. E aí a gente vai começar a perceber aqui o outro lado da eleição, ou da predestinação. Quem será o escolhido? Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi, eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Jesus está dizendo, escolhido ou assim, escolhi? Mas um é diabo. Um é diabo. E aqui a gente começa a ver o outro lado da predestinação. O Senhor, Ele tanto escolhe aqueles que serão salvos, como, consequentemente, né, por questão lógica, escolhe os que não serão salvos. E Jesus escolheu Judas exatamente para cumprir o propósito dele
no meio daquela comunidade ali dos discípulos. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E por que ouvem? Porque são ovelhas dele. Antes que saibam, talvez, vão ouvir a voz do Senhor. Eu as conheço. Olha aí o verbo conhecer. Eu as conheço de um modo especial. Elas me seguem. Lhes dou a minha vida, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui está um ponto importante da predestinação. Aqueles que pertencem ao Senhor jamais deixarão de pertencer ao Senhor. Ninguém pode tirar das mãos do Senhor aqueles que lhe pertencem. Aí o 29, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém vai mudar essa realidade. Aqueles que foram predestinados por Deus para a salvação serão salvos. Aquela frase, é bastante comum, o pessoal não gosta muito, mas é: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que pode muitas vezes acontecer é que na prática alguém que não foi realmente salvo está no nosso meio. E aí vai embora. Aí é o que, não sei onde vai ter escrito isso, acho que é Pedro que fala, né? Que não eram dos nossos. Estes que tiveram comunhão conosco, eventualmente saíram e nunca mais voltaram, não eram dos nossos. Então não é que a pessoa perdeu a salvação, é que certamente ela não foi salva, não foi regenerada, né? Porque das mãos do Pai ninguém pode arrebatar as ovelhas de Cristo. Atos 9:15. Sim. Fala aqui no microfone, irmão, por favor. É que eu percebi que você colou o livro de João já para Atos. E tem outra passagem no Atos, de João também, João 15:16. João 15:16. Fala da escolha. Ah, é verdade. Não foste vós que escolhestes a mim, eu é que vos escolhi para que vades e deis frutos. Muito bem, é isso mesmo. João 15:16. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês e designei vocês para darem frutos. Uma escolha unilateral. Jesus escolheu o seu povo. Atos 9:15. Esse que o Gilmar citou talvez seja um dos mais claros, né? E pena que foi esquecido aqui na nossa lista, mas um dos mais claros textos sobre esse assunto. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso. Então, é uma referência aqui a Paulo. Ele foi convertido na estrada de Damasco, e aí Deus, o Senhor Jesus, chama Ananias, aparece a Ananias e fala: vai até lá, você precisa falar com eles, ele vai ser batizado por você. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Eu escolhi ele e dei já uma tarefa. A tarefa dele é levar o meu nome aos gentios. Depois, Atos 13:48.
Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os dias que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos os dias não, todos os que, né? Todos os que. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem não aceita a doutrina da predestinação, como é que entende um versículo desse? Me fala. Quem é que vem à fé? Quem é que vem a crer em Jesus? Os que foram destinados para a vida eterna, não tem outro. Para a gente avançar um pouquinho mais rápido, eu vou ler os textos daqui em diante, tá? Pode descansar lá, Cléber. Ixi, o que eu... saiu a tela aqui. Vamos lá, Romanos 8, 29 a 30. Romanos 8, 29 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, naquele sentido que eu já falei, né? Também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Deus predestinou um certo número de pessoas para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Romanos 9, aqui é um texto complicadíssimo. Eu vou pincelar alguns versículos, comentar um pouquinho sobre eles, tá? Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Quem são israelitas? Os compatriotas de Paulo, né? Povo de Israel. Pertence-lhes à adoção, também a glórias, a aliança, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Agora ele coloca, ele primeiro falou sobre os israelitas em geral, o seu povo, o povo descendente de Israel biológico mesmo, de carne e sangue. Agora ele está mostrando que o conceito de ser israelita não está somente ligado à questão genética, biológica, mas à fé. Olha o que ele vai dizer. Nem todos são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Por que ele cita esse versículo? Em Isaac será chamada a tua descendência. Porque Abraão não teve só Isaac. Abraão teve primeiro Ismael, mas Ismael não era o escolhido. Isaac sim. Sou sim. Hã? Sou sim. Não, o senhor sim. Mas aquele Ismael não. O Ferrari sim. O outro lá não. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? Aqueles que creem na promessa. Aqueles que estão ligados a essa promessa messiânica da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa é a promessa, que haveria de vir um descendente que salvaria, seria a bênção para todas as nações, por meio de Sara, não por meio da escrava Agar. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E olha só, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, os gêmeos de
Isaac, filhos de Rebeca. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o próprio Deus, o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Olha aí, sublinha isso aí. Não por obras, mas por aquele que chama. Estava lá no ventre, Esaú e Jacó. Os dois não tinham feito nada na vida ainda. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. É o que está aí, versículo 12. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer. Sobre isso aí. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende da escolha pessoal, de um esforço pessoal, depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Quem que ele endureceu nesse contexto aí? Faraó. Por que Faraó foi endurecido por Deus? Para mostrar a sua glória, mostrar o seu poder. É verdade, mas Faraó foi salvo? Não. Nada é dito a respeito disso. Diz apenas que ele foi endurecido, seu coração foi endurecido, para que Deus pudesse manifestar nele a sua glória, o seu poder. E aí, ele está argumentando, uma coisa vai puxando a outra. Versículo 19: tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ele, Deus, né? Por que Deus se queixa, se ninguém resiste à sua vontade? Aí a resposta: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha só, final do versículo 22, preparados para perdição. Final do versículo 23, para a glória preparou de antemão. Então uns foram preparados para a glória, outros foram preparados para a perdição. Esse capítulo, Romanos 9, não existe na Bíblia da maioria dos evangélicos. Que é claríssimo, né? O que se diz a respeito da soberania de Deus na salvação. Pastor, temos um caso de universidade aqui, ela no Velho Testamento, de Raab, de Luta, que acolheu o proteger os Josué, os amigos deles, e ela passou então a ser da linhagem de Cristo. Ela podia ser outra mulher qualquer, outra pessoa qualquer, mas essa mulher acolheu os espias, e por ter escolhido os espias, eles foram salvos, e por terem sido salvos, Josué o abençoou, ela passou a ser descendente, a matriz da linhagem de Cristo. Era a Bíblia, né? Mas com certeza a escolha não foi dela, de fazer a coisa certa. Não foi dela. Deus, antes de tudo, né, preparou ela para esse fim. Ok. Agora, um pequeno detalhe. Muita gente vai dizer que por causa da predestinação, porque existe a predestinação, se é que existe a predestinação, então não deveria haver evangelização. Cara, se Deus escolheu todo mundo vai vir à fé de um modo ou de outro. Mas a verdade não é essa. Romanos 9 fala muito claramente acerca da predestinação. E Romanos 10 fala muito claramente sobre a pregação. A necessidade da pregação para que
que Deus operacione no coração da pessoa a salvação. Olha só aí, no versículo, capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Ou seja, e aqui é um ponto, né? Ao mesmo tempo que há pessoas que dizem, se há predestinação, então não precisamos pregar o Evangelho, chamar as pessoas a crer em Jesus. Por outro lado, há aqueles que falam, é justamente porque existe a predestinação que eu continuo pregando. Até porque... Fala aqui no microfone, por favor. Até porque a própria palavra diz que para os predestinados, no caso, foram chamados, tem que ouvir a voz de alguém, de quem? Do Pai. Para ouvir a voz do Pai, alguém tem que pregar, tem que falar do reino. E aqueles que ouvirão do reino se sentirão atraídos por Cristo e aí sim o seguirão. Basicamente nesse... É isso mesmo. Deus estabeleceu a pregação como um meio pelo qual Ele salva. E eu ouvi de alguém que estava, se não me engano, no Nepal. Nepal é um país, gente, assim, profundamente idólatra. Eles adoram tudo ali, ela é terrível. E aí alguém estava lá olhando toda essa idolatria e passou pela sua mente, né? Eu só prego o Evangelho aqui porque eu sei que Deus tem os seus eleitos. Porque se não tivessem eleitos ali, ninguém creria no Evangelho de Jesus. Ninguém viria a fé em Cristo se Deus não escolhesse e não chamasse as pessoas. Então, a doutrina da predestinação, no meu modo de ver, é um incentivo à pregação. Porque se não houvesse uma predestinação, não teria como as pessoas virem a fé. Todas se inclinariam para o mal, para a idolatria e jamais olhariam para Cristo. Mas é porque Cristo olhou para elas, escolheu elas, que elas então são atraídas pela voz de Cristo. Fala, Sr. José Nogueira. A dúvida que existe por aí, a dúvida que existe fora, é porque se Deus é amor, se Deus quer salvar todo mundo, porque Ele escolheu uns e outros ficaram de fora. Aí fica batizando na cabeça de muita gente. Mas onde a gente vê que Deus escolheu ou quis ou quer salvar todas as pessoas sem distinção? Você não encontra isso na Bíblia. O texto que fala de que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, dificilmente você pode interpretar o todos. Aliás, eu já falei tanto disso aqui na igreja. Dificilmente você pode interpretar todos como cada indivíduo que já existiu, existe e existirá na face da terra. É como a palavra mundo. A palavra todos, a palavra mundo, a gente não usa para todas as pessoas sem distinção. Imagina eu falar hoje no culto, todos os bancos forem completados, eu vou falar, todo mundo veio para a igreja hoje. Será que o mundo inteiro está aqui? É claro que não. Poxa, todo mundo veio, todo mundo está aqui. Não significa que cada indivíduo de todas as nações estão aqui dentro. Isso seria impossível. Então, a Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a Bíblia coloca todos, quando a Bíblia coloca a palavra mundo, a gente tem que interpretar o contexto para ver de quem de fato, quem é esse grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas que está sendo chamado de todos? Esse grupo de pessoas que está sendo chamado de mundo. Então, é uma abundância de texto que fala que Deus escolheu um povo específico para si e os demais serão reprovados, serão condenados. É muito claro isso. Muito claro. Agora, isso, só um momentinho. Agora, isso não significa que Deus não seja bom. Eu acho que o fato dele salvar um grupo específico, isso é que denota a sua bondade, porque, na verdade, o que todos mereciam é ser jogados aos sei lá o quê. Isso. Todos os pecados estão distribuídos. Todos. Então, estes que argumentam dessa forma, Sr. José Nogueira,
De que, se Deus é bom e Ele quer salvar todo mundo, por que alguns não são salvos? Essa é uma argumentação de alguém que não conhece a graça de Deus. De alguém que, antes de qualquer coisa, não compreende a sua miserabilidade. Não entende o quão indigno ele é. O quão indigno o ser humano é. Aí fala, mas Deus é bom. Não, Deus. Aí questiona a bondade de Deus. O senhor... agora... Eu sou dessa linha da predestinação. Eu acredito na predestinação. Mas eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida sobre esse sentido. Sim, tem muita dúvida. E a minha ideia, ao longo de mostrar tantos textos, é exatamente deixar claro que não é uma doutrina fundamentada em um versículozinho, mas é uma doutrina bíblica. Deus escolhe desde o início quem Ele quer e reprova quem Ele quer também. Deus é soberano. E quem vai contradizer o Todo-Poderoso? Não é porque eu sou calvinista, não, mas eu creio na predestinação. Amém. Pastor. Fala, seu jovem. O seu Saulo, depois seu Saulo fala aqui. Eu creio na predestinação, eu sou reformado, cabeça aos pés, mas eu acho que Deus nos amou como fosse feito, mas Deus abençoou o ímpio também, mas Ele não amou o ímpio. Ele não salvou esse ímpio, não elegeu, mas Ele ama o ímpio também. Abençoa o ímpio, não abençoa. Abençoa. É a graça comum, né, de Deus com todos. Fala aqui no microfone, seu Saulo. Alô. Viu, o que eu queria saber do irmão é o seguinte: aquele povo que foi soterrado lá na avalanche lá, foi predestinação ou vontade de Deus? Muitos inocentes morreram ali, né? É verdade. Então eu gostaria de saber, eu fiquei em dúvida com isso aí. Porque se Deus decreta, né? Ele decreta tudo que vai acontecer. Tudo. Então eu gostaria que o irmão me desse lá. Você acha que Deus foi injusto em matar ali inocentes? Foi a vontade dele, né? Eu creio que foi a vontade dele. Então está respondido. Se a predestinação é a vontade de Deus, então o que acontece? Tudo está dentro dos propósitos de Deus. A gente olha a história do lado de cá do tapete. O tapete está meio bagunçado, mas depois o tapete vai se virar e nós vamos ver direitinho como é que é a imagem, né, do que Deus está realizando. Vanessa. Tem uma passagem, eu falo alto, tem uma passagem no Antigo Testamento que eu acho que mostra bem isso. Quando Deus vai dialogar com Moisés, Ele já decretou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas aí Moisés começa. Abraão. Se tiver 50, Abraão. E se tiver 40, e se tiver 30, né? E Deus já sabia que não tinha justos ali, né? Mas mostrou, assim, Ele mostra misericórdia ainda parar para ouvir Abraão interceder por aqueles que ele achava que tinha lá na cidade, né? Que não poderiam morrer. Porque acho que na cabeça de Abraão falava, mas por que Deus vai matar todo mundo, né? Então ele começa com Deus, não, e se tiver 50, tiver 40? Então já sabia que não tinha, já tinha decretado, né? Nessa pergunta, né, do seu Saulo, é importante a gente lembrar de Lucas 13, quando Jesus está conversando ali sobre os últimos acontecimentos. Caiu uma torre e morreu não sei quantos. Pilatos matou não sei quantos que estavam lá fazendo sacrifício, né? E aí a grande questão era, será que esses que foram mortos por Pilatos são piores do que os outros? Será que os que foram mortos lá pela queda da torre de Siloé são piores do que os outros? Jesus fala, olha, ninguém é pior do que ninguém não. E tem mais, se você não se arrepender, vocês vão perecer igual eles. Então essas tragédias todas são para a gente pensar o seguinte, né? Olhar para a nossa vida e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Me abraça, me acolhe, me firma nos teus caminhos, porque eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que te adoram. Pastor, não posso racionalizar esse ensinamento. Eu não creio da fé, porque
eu não posso achar que Deus foi justo comigo e foi benéfico com isso aqui. Nós precisamos morrer nas duas vidas. Precisamos de misericórdia de graça do Senhor. Ninguém é melhor que ninguém. É isso mesmo. Gente, tem mais um bocado de texto aqui. Depois vocês podem. Tem mais aqui. Tem mais um aqui. Pronto. Ah, e tem mais um de bônus. Depois vocês podem abrir nas suas casas aí. Lembrando aí que os vídeos eles estão um pouquinho atrasados, os vídeos das mensagens de domingo, das aulas, mas está tudo lá no canal do YouTube. Tem um link para você pegar esses slides em PDF, se quiser anotar, tá bom? Eu acho que a gente falou basicamente tudo aí sobre predestinação. Seria interessante a gente avaliar tudo isso, mas não temos mais tempo, ok? Eu acredito, irmãos, que sobre a doutrina de Deus nós vamos ficar por aqui, tá? O que faltaria a gente falar seria a doutrina da criação e a doutrina da providência, ok? Mas eu vou pular esses dois temas. Talvez na semana que vem a gente faça uma revisão de tudo que vimos até hoje. E talvez eu traga aí um questionáriozinho para você fazer na sua casa com o material que eu já estou disponibilizando, né? Os vídeos na internet, tudo, para você, se você quiser, para você mesmo, para o seu próprio desempenho, não é nenhuma provinha para mim não, mas é você ir lá estudar, escrever o resuminho daquilo que você entendeu, bom? E aí se você quiser, deixa comigo, para eu ler e depois eu te devolvo e a gente pode tirar alguma dúvida que ainda tenha ficado, enfim. É um estudo dirigido que tem como objetivo simplesmente você repassar aquilo que foi visto, não é nada de novo. É apenas para fortalecer os conceitos que foram trabalhados aqui. Tá bom? Então vamos fazer assim, na semana que vem nós vamos recapitular brevemente as 5 aulas sobre os fundamentos da teologia e as 7 aulas sobre a doutrina de Deus. Sobre a doutrina de Deus. Nós vamos revisar tudo na semana que vem. E aí eu vou deixar um papel com vocês, com um questionário para vocês fazerem em casa. E no outro domingo vocês trazem para mim, para eu ler e a gente poder conversar algo mais sobre isso. Tá bom? Diga, seu Salmo. Não, eu só queria falar com o irmão. Eu quando fui para Valadares, eu fui de avião e voltei. Só que é o seguinte... O avião não caiu não, né? Não, naquela época que o avião estava caindo, a torta direita aí. Só que eu fui orando e voltei orando. Ah, então a tua oração foi segurando o aviãozinho. Eu falei assim, se eu morrer por aqui, eu não me salva, meu Deus. É bom não, viu? Entra a onisciência? A onisciência, eu acho que não. Acho que tem mais a ver com os decretos divinos do que com a onisciência, porque talvez você esteja pensando aqui no 1 Pedro, não, nem coloquei aqui, 1 Pedro 1 e 2, que fala lá, eleitos segundo a presciência de Deus, né? Ali, muita gente se baseia nisso para falar, Deus escolheu porque Ele previu, né, que alguém viria a crer. Mas a predestinação, por todos esses textos que a gente viu, né, eles estão mais ligados a uma vontade soberana de Deus do que propriamente a uma onisciência, tá bom? Esse texto aqui, lê depois Timóteo, vai estar muito claro isso, eleitos pela determinação e graça, alguma coisa assim, de Deus. Então, tem mais a ver com essa vontade soberana do que propriamente com a onisciência.